Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula do canal Educação. Hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro, tá? Estamos finalizando esse mês, o mês Outubro Rosa. Ó, vim em homenagem. Rosinha, tá, Flávio? Tá vendo? No clima, na vibes. Flávio, tu hoje chegou quase no tom, né, Flávio? Tu acha que você buscou o tom do Outubro Rosa, não foi? Pode falar a verdade. Bom dia, meu lesbãozinho. Beijo para vocês. Senti falta de vocês na revisão. Ontem no Teresina Hall. Ficaria muito esporte, né, Flávio? Entendi. Gabriel André deu uma saidinha. O pessoal de Lesbão Veloso, como é que vocês estão? E as chuvas aí? Que agora a gente é sem costume, né? O dia aparece no meio do BR-Obró, nublado, um dia, dois, a gente já fica só falando nisso, não fala em outra coisa. A gente topa com o povo na rua e diz, aí choveu lá para onde tu mora. Tá bom, não tá o tempo? É desse jeito. Oi, Elza, bom dia! Tá nublado aí, né? Que legal, aqui também. Mas eu acho que ontem esteve mais. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Mas o importante é que o clima está maravilhoso. Pessoal, olha só. Como a gente teve um feriado na semana passada, a gente não teve aula na quinta-feira, né? E aí, a ideia era que a gente condensasse os conteúdos para tratar hoje. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei questões, aplicações das funções inorgânicas que a gente estava tratando aqui, tá? Na aula de hoje. E também para começar a falar um pouquinho de ética para vocês, que é um tema muito importante que vai fazer parte do Enem em 2024, que vocês vão prestar o vestibular. Tá bom? Então, assim, às vezes a gente não entende um pouco o sentido de alguma eletiva, porque tudo que é novo, gente, a gente estranha, né? Tudo aquilo que é novidade, a gente acha, para que será que vai servir isso? Bom, as habilidades que vocês desenvolvem quando tratam de temas como esse serão abordados no Enem. Não é que lá vai ter uma questão assim. O que é ética na ciência na ciência da natureza? Não é bem assim, tá? Não é dessa forma. O que vai ser abordado para você, né? Como é que vai ser abordado? São habilidades e competências desenvolvidas nessa área aí, tá? Então, situações problema, em que você vai precisar ter um certo conhecimento a respeito de como você deve se comportar, certo? Então, ética é mais ou menos isso. A ética, pessoal, parafraseando o Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, né? É o que você faz quando ninguém te vê fazendo. É mais ou menos isso. Ou o que você deveria fazer, né? O que você deveria fazer quando não tem ninguém te olhando. Então, a ética é mais ou menos isso, tá bom? A gente vai falar nisso depois. Então, vamos começar aqui. Minha galerinha de Elesbão, por favor, não me abandonem hoje. Eu preciso de vocês, não é mesmo? Porque a gente vai resolver questões. E quando a gente resolve questões, se não tiver o feedback de vocês, eu vou ficar arrasada. Tá bom? Então, a gente vai tentar introduzir hoje o conceito de ética para a gente analisar o desenvolvimento, né, de novos medicamentos, principalmente. Eu escolhi um artigo muito legal a respeito disso, do uso indiscriminado de medicamentos. E é importante que a gente trate disso, porque, principalmente, o contexto pós-pandêmico que vivemos, a gente tem a gente acabou tendo um uso exacerbado de medicamentos, de automedicação, né? Então, a gente precisa muito discutir sobre isso, tá bom? Então, vamos revisar um pouco o que vimos nas últimas aulas. Bom, a gente estava falando sobre funções inorgânicas, e dentro do conteúdo de funções inorgânicas, prepara para anotar, galera. E dentro do conteúdo de funções inorgânicas, nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos.
Quais são as habilidades que vocês devem desenvolver nesse conteúdo aqui? Olha só. Nós temos, pessoal, fórmulas gerais. Eu espero que vocês entendam. Não, eu não vou fazer assim, não, porque vai acabar ficando mais complexo. Eu vou botar vários exemplos aqui. É melhor. Quando você visualizar aqui, ó, presta atenção. Está aqui HBr, HCl, H3BO3, H2SO4. Se vocês prestarem atenção, vão perceber que todos os ácidos começam com o hidrogênio. Não é isso? Os ácidos inorgânicos. Então, esses ácidos, todos eles começam com o hidrogênio. Então, é fácil identificar um ácido, tá bom? Vamos ver aqui as fórmulas das bases. Eu vou colocando aqui para vocês, espero que vocês consigam aí anotar, tá bom? Se vocês quiserem, no finalzinho, eu dou só um minutinho para que vocês consigam acompanhar direitinho. Aqui serão as bases. Vou mostrar para vocês o que caracteriza as bases, tá bom? As bases são caracterizadas pela hidroxila ao final da fórmula, o famoso OH. Às vezes pode ter 1, 2, 3 e até mesmo 4. Mas não é tão comum, tá bom? Então, Elesbão Veloso, olha só como é que a gente consegue identificar o ácido. A gente percebe que o hidrogênio está bem no início da molécula, ó. Bem no início da molécula. Já a base é o O com o H. O OH juntinho, ó, em todas as fórmulas, nós temos o que chamamos de hidroxila, tá bom? A outra função, que é chamada de sal, o sal é justamente o que sobra da reação entre um ácido e uma base. Então, o sal, gente, ele é um pouco diferente. Para a gente identificar, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, por exemplo, o sal, deixa eu colocar aqui, é o produto da neutralização do ácido com a base, ou da base com o ácido, tanto faz. É o produto da neutralização entre ácido e base. Certo? É o produto da neutralização entre o ácido e a base. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou botar o óxido ali, tá? Que eu vou deixar o sal bem bonitinho. Ó, sempre primeiro a gente começa... Eu vou fazer de outra cor. Vamos lá. Ó. Aqui eu vou ter o hidróxido de sódio, que é o NaOH, mais conhecido como soda cáustica, tá bom? Nós temos ele aqui. Ele vai reagir com o ácido clorídrico, que é o HCl, tá? E aí, como é que essa reação acontece? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a hidroxila da base e juntar com o hidrogênio do ácido. Quando você faz isso, pessoal, você acaba formando, ó, você forma H2O, tá? Então, o que é formado aqui é justamente a água.
A reação da hidroxila da base com o hidrogênio do ácido forma água. E quem é o sal? O sal é justamente esse cara aqui, ó. O que sobrou da base, porque da base saiu o quê? Saiu a hidroxila. E do ácido saiu o quê? O íon hidrônio ou hidrogênio. E, ó, eles se juntam. E aí ele forma justamente a função inorgânica sal, o NaCl. Vocês conseguem perceber isso? Cadê minha turma? Cadê minha turma de Alesbon? Vocês conseguem perceber isso? Que sempre que tu colocares a base na frente, ó, você vai ter a seguinte reação. Base mais ácido sempre vai formar um sal e água. Tá bom? Sempre, pessoal. Isso é lei. Substância básica reage com substância ácida, produzindo sal e água. Tá bom? Beleza? E aí eu vou colocar aqui agora o óxido. Os óxidos, pessoal, são compostos binários, onde existe alguém com oxigênio. Então, por exemplo, Li2O, MgO, CO2, que são óxidos, tá, pessoal? Isso aqui são óxidos. É o oxigênio com alguém. Tá bom? E eles, inclusive, são responsáveis pela formação da chuva ácida, tá? Eu vou dar 2 minutinhos, Flávio, por favor, para a galera copiar. Retornamos. Seja bem-vindo, Gabriel André, de volta. Olha só, a gente está falando sobre as funções inorgânicas, relembrando que vimos nas últimas aulas, a gente está com uma semaninha que não se vê, né? Então, a gente está falando aqui sobre as fórmulas dos ácidos, como você identificá-los, isso é muito importante. O que são os sais, que é o produto da neutralização entre o ácido e a base e o ácido, tanto faz. Só que na hora de você montar uma equação, eu sempre oriento... Ah, a base ficou feia aqui, ó. Copiar mais certinho.
Eu sempre oriento meus alunos a colocarem a base na frente. Por quê? Porque fica mais fácil de você prever a fórmula do sal que será formado. É mais simples. Basta juntar o que sobra. Toda reação de neutralização vai envolver a hidroxila da base com o hidrogênio do ácido. Porque são as partes que são eliminadas, que sofrem. Um sofre dissociação. E eu esqueci de anotar isso, acho importante colocar aqui, tá, gente? É muito importante a diferença da dissociação para a ionização. Dissociação ocorre em compostos iônicos. Ao contrário do que se imagina, a ionização não ocorre em compostos iônicos, tá? Porque ionização é a formação de íons, tá? É a formação de íons, ou seja, ocorre em compostos covalentes e nem todos. Isso aqui ocorre em quem? Especificamente nos ácidos, de um modo geral, certo? Isso ocorre nos ácidos. Já a dissociação ela é a separação de íons já existentes. Então, é a separação de íons já existentes, ou seja, isso ocorre em composto que já é iônico. E aí a gente tem certeza que isso ocorre sempre nas bases. Tá bom? E nos sais também, tá? As bases, os sais. Mas nem todos os óxidos sofrem isso. Então, a gente não pode colocar os óxidos aí, tá bom? Anotem essas informações, são muito importantes. Como você reconhecer o ácido, por isso que eu botei de canetinha vermelha na fórmula do composto, que é para você ver, destacando aí, como é que eu enxergo um ácido em meio a várias fórmulas químicas de substâncias. A base é mais simples, a base é mais fácil da gente identificar, porque esse OH está juntinho lá no final. Aí fica bem simples. A gente olhou, já sabe. O sal, eu costumo dizer que o sal a gente identifica por eliminação. Porque a gente vê, é um ácido? É não. É uma base? É não. É um composto binário formado pelo oxigênio? Não. Então, só pode ser um sal. Tá bom? Então, nessas questões de identificação, com certeza, Gabriel, lá aqui nas bases, ó, aqui nas bases a gente tem o hidróxido de amônio, que ele não sofre dissociação, ionização, tá bom? Porque é uma base de ametal. Vamos agora responder as questões referentes ao conteúdo de funções inorgânicas, né, que acabamos de revisar. Bom dia, Alencar Arsênio. Nós vamos agora começar agora nesse minuto a resolução das questões, tá bom? Então, vamos resolver juntos, beleza? Eu vou ler a questão direitinho e aí eu vou dar um tempo para vocês. Considerando os ácidos H2CO3, HNO3, HNO2 e H2SO4 e H2SO3, todos de mesma concentração e submetidos a uma mesma temperatura, analise as proposições dadas. Primeira proposição, todos os ácidos são voláteis. Segunda proposição, entre os ácidos citados, há 3 semifortes e 2 fortes. Terceira proposição, o HNO3 é um ácido mais forte que o H2SO4. Quarta, são diácidos, ácido carbônico, ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. São monoácidos, ácido nítrico e ácido nitroso. Por fim, o ácido carbônico pode ser classificado como oxiácido inorgânico, volátil, diácido, ternário e semiforte. Então, a resposta fica por conta de vocês. Você tem que classificar, né, em verdadeiro ou falsa cada uma das afirmativas. Beleza?
Então, 3 minutinhos para vocês responderem. Bora lá, Alencar Arsênio, Gabriel, Elesbão Veloso. Eu quero a resposta no chat. Retornamos, vamos lá. Gabriel já deu a resposta. Cadê Elesbão Veloso, meu Elesbãozinho? Cadê Alencar Arsênio, que não me disseram ainda qual o gabarito que vocês acham que é, gente? Bora ver, vamos analisar. Todos os ácidos são voláteis. Vejamos. Aqui, nesse outro slide, eu vou ficar analisando cada uma das assertivas. A primeira assertiva trata de volatilidade. Quando eu expliquei volatilidade para vocês, eu disse, olha, pessoal, é o seguinte, a gente tem um terminho que é utilizado chamado de atomicidade. Então, quando a atomicidade de um ácido ela é maior ou igual a 7, esse ácido é fixo. Ou seja, ele não é volátil, ok? Ele não evapora com facilidade. Então, logicamente, os voláteis são aqueles de atomicidade menor do que 7. E o que seria a atomicidade? A contagem dos átomos. Eu tenho H2CO3, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3. Então, vamos colocar essas fórmulas aqui. Nós temos o H2CO3, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2
SO3. Então, tudo vai girar em torno deles, ok? Deixa eu apagar aqui. Vamos ver a atomicidade de cada um. 2, 3, com 3, 6. Então, a atomicidade é menor do que 7. Portanto, volátil. HNO3. 1, 2, com 3, 5. Volátil. HNO2. 1, 2, com 2 aqui, 4. Volátil também. Ácido sulfúrico, H2SO4. 2, 3, com 4, 7. Então, é um ácido fixo, não é volátil. H2SO3, 2, 3, com 3, 6. Então, também é volátil. Podemos dizer que todos os ácidos citados são voláteis? Não. Olha, Canavieira! Fez o nome, hein, Canavieira? Muito bem, bom dia. Então, a gente está classificando esses ácidos mesmo. Então, eu vou colocar aqui para a gente continuar a classificação em seguida. Portanto, a primeira alternativa, que fala que todos são voláteis, ela é fake. Ela é falsa. Não é, tá bom? Analisemos a segunda assertiva. Entre os ácidos citados, há 3 semifortes e 2 fortes. Pessoal, a gente tem, como são oxiácidos, a gente tem a regrinha chamada regra de Linus Pauling. Exatamente, Gabriel. A gente tem a regrinha chamada de regra de Linus Pauling. A regra de Linus Pauling diz o seguinte: pegue um número, vamos lá, força dos ácidos, né? A gente acabou de falar de volatilidade, vou falar de força aqui. Força dos oxiácidos é muito simples. Você pega o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Quando esse é H+, tá, gente? Deixa eu só fazer um pouquinho mais aqui. Pronto. Esse resultado, pessoal, quando esse resultado aqui, ó, isso aqui é igual a um delta. Se esse delta for igual a 0, a gente tem um ácido fraco. Se esse delta for igual a 1, nós temos um ácido semiforte ou moderado, que é mais comum de aparecer o termo moderado, mas semiforte também. Se ele for igual a 2, ele é forte. E, às vezes, aparece um resultado maior do que 2. Então, se ele for maior... Olha, eu botei foi o ΔH, doido. Se esse delta for maior que 3, ele será muito forte. Tá bom? Alguns livros classificam todo e qualquer valor igual ou maior do que 2 será forte. Mas, caso preciso seja você classificar entre as forças, né? Exatamente, Gabriel. Entre as forças, aí a gente vê acima de 3, muito forte. Então, a gente já viu que a primeira é falsa. Vamos eliminar alguma alternativa aqui? Então, são corretas. O que tiver um pelo meio, você corta. Já fica com a letra B, a C e a D. Sabendo disso aqui, a regrinha de Linus Pauling, vamos calcular agora? Vamos calcular agora a força desses ácidos, pessoal. Que tal? Que tal Canavieira? Que tal Lesbão Veloso, que sumiu do mapa? Cadê o Francesco para botar ordem nessa sala? Então, olha aí. Vamos ver a força. A força do H2CO3. 3 menos 2 dá 1. Só que esse cara aqui, ele é uma exceção em várias coisas. Ele é um ácido fraco, porque se decompõe com muita facilidade, tá? Aqui no caso do HNO3, eu tenho 3 menos 1, que dá 2. Então, é um ácido forte. Tá bom? O HNO2, 2 menos 1, dá 1. Então, ele é um ácido semiforte ou moderado. O H2SO4, 4 menos 2, 2. Então, ácido forte. E o H2SO3, 3
menos 2, que dá 1, que é um ácido semi-forte. Então, vejamos, vamos voltar lá à leitura das assertivas. 2. Entre os ácidos citados, há 3 semifortes e 2 fortes. Vamos lá? Eu tenho 2 semifortes, 2 fortes, e um fraco. Então, por que essa alternativa está errada? Porque você deveria saber que o H2CO3, ele é uma exceção. Ácido carbônico é fraco, tá bom? Ô, Gabriel, não teve. De fato. Tu viu como é que eu estava ali, né? No meio do negócio. Quase um palco 360. Aí, não tinha como. Eu não tinha um retorno do chat para falar com vocês. Mas da próxima vez a gente pode organizar isso, tá bom? Falar com os meninos aqui. Para deixar uma janelinha lá para a gente ver a interação de vocês. Tá certo? Então, a 2 é falsa, porque você deveria saber da exceção do ácido carbônico. Então, que tiver 2, ó, vaza. Certo? É uma questão que reúne muitos conhecimentos, né, Canavieira? Reúne muitos conhecimentos acerca dessas funções. Vocês estão de parabéns. Ó, o pessoal ontem, na revisão, galera veio das GRES, veio gente de Palmeira do Piauí, longe Pacas, veio, participou, foi show de bola. Então, em breve, vocês vão estar aqui participando dessas revisões. Vamos se preparar. Vamos, né? Vamos querer que dá certo, o negócio dá certo. Terceiro, o HNO3 é um ácido mais forte que o H2SO4. HNO3 é mais forte que o H2SO4? O que vocês acham? Eu vou dar 30 segundos aqui só na minha cabeça. Não precisa dar tempo não, Flávio. Só para os meninos responderem. Me diz aí. É verdade que o HNO3 é mais forte que o H2SO4? E ninguém sabe se isso é verdadeiro ou falso. HNO3. Ó. HNO3 é mais forte que H2SO4? Pessoal, você acabou de ganhar um conhecimento aqui nessa questão. Eu vou explicar por quê. Porque se você colocar que a 3 é falsa, porque os dois, tanto o HNO3 quanto o H2SO4, resultou no valor 2 de força, se você cancelar essa alternativa, você vai ter que excluir as outras únicas duas que são possíveis. Então, o que você vai aprender com essa questão hoje? Você vai aprender que o ácido nítrico é mais forte que o ácido sulfúrico. E aí eu vou dizer a vocês por quê. Porque o ácido nítrico, ele é um monoácido. Isso, acertar por eliminação, muito bem. Já o ácido sulfúrico, ele é um diácido. Existe essa diferença por quê, pessoal? Olha, preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. O H2SO4, quando ele sofre aí a primeira ionização, que é a retirada do primeiro H+, do primeiro hidrogênio, ele sofre com muita facilidade. Então, ele ioniza muito fácil, portanto, o seu grau de ionização é bem elevado. Da primeira etapa, que é a retirada do primeiro hidrogênio. Quando você tem a retirada do segundo hidrogênio, você já vai retirar do bisulfato. Quem é o bisulfato? É o HSO4-. Ou seja, um cara que já é carregado. Carregado negativamente. Como é que eu vou tirar uma coisa que é positiva lá de dentro com facilidade? Não vou. Então, ele não ioniza. A segunda etapa de ionização não é tão boa
quanto a primeira. E aí o HNO3, que é monoácido, perde com facilidade o seu único hidrogênio, e aí ele acaba sendo um cara muito mais forte que o H2SO4, tá bom? Então, esse conhecimento você está ganhando com essa questão. Por quê? Porque por eliminação a 3 é verdadeira. Entendeu? Por eliminação, a 3 é verdadeira. Você tem que aceitar que ela é verdadeira. Por que, Érica, que eu vou ter que aceitar? Porque o que restou para ti foi isso, letra C e letra D. E as duas consideram, tanto a 3 como a 4, informações verdadeiras. Aí você vai aqui, volta para a questão, e deixa eu aprender mais um pouquinho com essa questão, né? Vamos ver o que está dizendo a 4. São diácidos H2CO3, H2SO3 e H2SO4. Show? Show de bola. Vamos ver a quinta para saber se é verdadeira. Ninguém considerou a 6, então a gente já sabe que essa aqui, ó, é falsa, né? A gente já sabe. Porque nenhuma tem a 6, não é isso? Ó, deixa eu só ver se eu estou enganada. Nenhuma tem a 6. No máximo tem a 5. Então, vamos ver se a 5, eu vou me concentrar nessa aqui, ó. São monoácidos o HNO3 e o HNO2. É isso mesmo. Então, eu vou bater palmas para Canavieira, Gabriel André, que responderam total e corretamente essa questão. Gabarito, letra C. Beleza? Show de bola, pessoal. Parabéns, tá? Então, aqui eu queria deixar claro que você aprendeu aqui na assertiva 3 que a força do HNO3 é maior que a força do H2SO4. Beleza? Show, né? Então, vamos aqui para a próxima. Questão 2. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem essa questão, tá bom? 3 minutinhos, por favor.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente sempre tem que ir, pessoal, por eliminação, tá bom? A gente sempre deve ir por eliminação nessas questões, tá? Ah, Lesbão Veloso, tu aparece, Lesbão? Tudo bem. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se, respectivamente, de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Consultando a tabela a seguir, conclui-se que a fórmula dessas bases podem ser. Então, veja bem. Apesar dele não ter dito respectivamente, muito provavelmente vai ser respectivamente, tá bom? Então, para desentupir o cano de cozinha, base forte e solúvel. Então, nesse caso aqui, você tem que buscar uma base forte e solúvel. E quando é que eu tenho isso? Quando eu tenho bases de metais alcalinos. Então, aqui, com os metais alcalinos. Vocês sabem quem são os metais alcalinos? Os metais alcalinos, pessoal, é a galera da família 1A ou grupo 1. Li na casa de Rubens coisas francesas, ó. Li na casa de Rubens coisas francesas. Tá aqui os metais alcalinos. Apareceram. Eu sou assim, Gabriel André, eu fico futucando os meninos. Então, os metais alcalinos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? Então, a gente vai atrás, necessariamente, de uma base forte e solúvel. Não é isso? Beleza. Uma base forte e solúvel. Onde é que eu tenho base de metal alcalino aqui? Eu tenho base de metal alcalino na letra B e tenho base de metal alcalino na letra C. Certo? Vamos lá. Já para combater a acidez estomacal, eu necessito de uma base fraca e parcialmente solúvel. Para ser fraca e parcialmente solúvel, bom, não entra essa, veja bem, não entra essa, porque são fracas e praticamente insolúveis, mas veja bem aqui. As bases de metais alcalinos terrosos são fortes e parcialmente solúveis, com exceção da de magnésio, que é fraca. Então, a de magnésio é fraca e parcialmente solúvel. A de magnésio é fraca e parcialmente solúvel, que, na verdade, eu acho que tinha um erro aqui. Era isso aqui, ó, pessoal. Viu? Peço desculpa. Não era o BA, não, era o MG. Tá? Era o MgOH2. Então, nesse caso aqui, ó, por um erro meu, eu vou perdoar vocês. Eu errei, né? Desculpa. Era o MgOH2. Acontece. Beleza? Então, se a base de magnésio é a única parcialmente solúvel e fraca, ela é a única que se encaixa, essa alternativa, dentro dos critérios que a questão lhe pediu. Por quê? Por quê? Tá? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Uma correção, tá? Então, tudo bem vocês poderem errar, né? Obviamente. A primeira base tinha que ser forte e solúvel. Bases fortes e solúveis, apenas metais alcalinos. Ó, forte e solúvel. Apenas da família 1. Então, tinha que ser forte e solúvel e a outra tinha que ser fraca e parcialmente
solúvel e não parcialmente insolúvel. Beleza? A única que se encaixa é a de magnésio, que é fraca e parcialmente solúvel. Beleza? Vamos para a questão 3. Na questão 3, você vai preparar uma solução de um ácido HA. Vou fazer o esquema aqui para vocês, tá? De um ácido HA. O ácido, pessoal, quando entra em contato com a água, ele sofre a ionização em H+, e o resto, no caso, que fica negativo, tá? Deixa eu arrumar isso aqui. Meu Deus, coisa feia. Oi. H+, mais A-, tá? Então, isso é a equação de ionização desse ácido. O que a gente verifica, que ele está dizendo? Verifica-se que na solução o número de moléculas não ionizadas é igual a 3/8 do número de moléculas adicionadas. Então, pensa no seguinte. Eu coloquei o quê aqui dentro? Qual a quantidade de moléculas foram colocadas? Raciocine comigo. Que é matemática, não é química. Ó. Vamos ver. Foram colocadas tantas moléculas aí dentro. Certo, tudo bem. Eu sei que não ionizaram 3/8. Obviamente, quantas que ionizaram? Quantas que ionizaram, pessoal? Flávio, dá uma olhadinha aqui na minha tela, por favor. Ah, voltou. Ionizaram. Se não ionizaram 3/8, é porque ionizaram quantos? Hein, pessoal? Porque, gente, se ele está falando a fração 3/8, então é porque foi colocado, ó, 8/8, que equivale a 1, né? Mas foi colocado 8/8. 3/8 não ionizaram, 5/8 ionizaram. E o grau de ionização, pessoal, é justamente o número de moléculas que ionizaram dividido pelo número de moléculas total. Então, veja, o grau de ionização... Deixa eu colocar aqui para vocês não esquecerem. Grau de ionização, que é o alfa. Então, número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas total. Certo? Então, o que eu faço aqui? Venho, ó, bem bonitinho. Alfa é igual ao número de moléculas que ionizaram. 5/8, né? Ah, professora, dá para me fazer já direto? Calma. Quem não entende muito bem esse negócio de fração tem dificuldade. Então, se você faz com mais facilidade, tudo bem. Então, ionizaram 5/8. Qual foi o número de moléculas total? 8/8, né? É isso? Aí eu venho aqui, cancelo, ó, esse 8 com esse. Fica 5 dividido por 8. O meu alfa é de 62. Ah, perdão. 0,625. A porcentagem é de
62,5%. Pronto. Ok? 62,5%, porque era 0,625. Beleza? Show de bola, Gabriel. Show de bola, galera. Só um minutinho para eles copiarem, Flávio, por favor. Vamos explicar de novo que a galera pediu, tá, pessoal? Vamos explicar novamente essa questão. Bom, isso aqui vai de um raciocínio, pessoal. Eu vou até apagar isso aqui. Não se preocupem, não, que eu vou fazer novamente. Importante é vocês entenderem, ó. Eu vou até brincar aqui com a pizza, né? Ó, vou fazer assim, porque fração a gente só ensina com pizza, né, não? Imagine uma pizza, que aí é uma pizza de 8 pedaços. Não é? Imagine uma pizza de 8 pedaços. É. Eu botei foi 10, né? Doida. Botei foi 10, ó. Eita, Flávio, aí a fome é grande. Botei a pizza com 10 pedaços, gente. Meu Deus. Vou usar um marca-texto. Eu não consigo dividir direito, pessoal. Meu Deus, que burra. Pronto. Ok, né? Tá aqui minha pizza com 8 pedaços. Tinha 8 pedaços. O Francesco deixou de comer 3 pedaços da pizza que tinha 8 pedaços. Então, 3 oitavos. Ó, o Francesco não comeu 3 pedaços. Não comeu. Não ionizou. Tá bom? Não ionizaram 3 oitavos. Então, 3 partes das 8 não foram ionizadas. O Francesco não comeu 3 pedaços da pizza. Isso quer dizer que o seu Francesco comeu quantos pedaços? 5. O restante ele comeu. Então, dos 8 pedaços, ele deixou de comer 3. Mas ele comeu os outros 5. Porque o bichinho aí estava com fome na hora. Uma fome monstra. Certo? É. Pois olha aí. Então, se ele deixou de comer 3 pedaços, 3 de 8, né? Ó, presta atenção, o foco é esse, ó. Não ionizaram 3 oitavos do número de moléculas adicionadas. Ou seja, 3 das 8. Ou seja, o Francesco não comeu 3 pedaços dos 8 disponíveis. Nós temos 3 que não foram ionizados. Então, de 8, 3 não sofreram ionização. Se 3 não sofreram ionização, é porque só sofreu 5, tá bom? Então, se eu tinha 8 e 3
não sofreram ionização, o que eu faço? Se eu tinha 8 moléculas e 3 não sofreram ionização, é porque 5 sofreram. Então, eu pego aqui o meu alfa, 5, dividido pelo total. E qual é o total de pizza? Foram 8 pedaços. 3 não foram utilizados, ó. 3 não foram utilizados, não ionizaram. 3 de 8, 3 oitavas. Então, o que sobrou, que foi 5, foi o que eles utilizaram. Então, 5 dividido por 8, que dá 0,625. Se ele tivesse perguntado assim, ó, determine a porcentagem, tudo bem. Como ele não disse, é isso aqui. Ficou um pouco mais claro, Elesbão? Ficou? Quando ele falar assim que não ionizou 1/3 das moléculas, não ionizaram 1/3 das moléculas, se fosse 1/3, um terço não ionizado, o que você ia pensar? Você ia dividir em 3, dividir em 3, aí você ia entender o quê? Você ia entender que não ionizou só uma. Então, as outras sofreram a ionização. Não ionizou 1/3, mas o restante sim. Então, qual seria o grau de ionização aqui, ó? Ionizaram 2/3. Então, qual era o total inicial? Qual era o total inicial, gente? O total inicial era 3. Entenderam? Então, fica 0. Ó, se eu fosse calcular o alfa aqui, ionizaram 2 do total de 3. Então, 2 dividido por 3 dá aproximadamente 0,666. Dá uma dízima, né? Vocês conseguiram entender? Toda vez que falar assim de fração, então a dificuldade, às vezes, da gente compreender é por conta da matemática. Não é nem pela química, né? Convenhamos. Aí o problema foi só a fração, né? Mas beleza, né, Lesbão? Deu para entender. Bom, pessoal, olha, muito obrigada, tá? Valeu mesmo pela aula de hoje. Não deu para a gente começar a falar de ética, né? Mas não se preocupe não, tá? No próximo mês a gente vai ter uma coisa bem bacana. Eu, tio Caio e a tia Amanda. Viu? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Estudem, foquem. Agora vocês vão dar uma relaxada, lanchar, comer um biscoitinho creme crack, né não? Com um cafezinho quentinho. Eita, mas é bom. Tomar uma água gelada, que daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Com mais conteúdos. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.